Falo ainda sobre Oscar, que já se despediu do futebol chinês. Onde é que será que ele vai jogar no próximo ano? Para completar, o Flamengo de Felipe Luiz voando. Falo também sobre o Flamengo. Felipe Luiz não continua em 2025 se o BAP for o presidente. Você vai entender direito daqui a pouquinho, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima terça-feira para todos vocês. Antes de mais nada, só me apresentar para quem não me conhece. Jornalista esportivo, trabalhando no meio há 24 anos e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Bora falar agora sobre o que ainda está em jogo no Campeonato Brasileiro para a última rodada. Só para lembrar, tem mais duas partidas nessa quinta-feira e a definição do torneio no próximo domingo com a rodada completa. O título do Campeonato Brasileiro ainda está em jogo. O Botafogo venceu o Internacional por 1-0 em Porto Alegre, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-1 em Belo Horizonte. Dessa maneira, a distância se manteve em 3 pontos a favor do Botafogo. O Fogão só precisa de um empate contra o São Paulo no Newton Santos no próximo domingo para se sagrar campeão brasileiro pela primeira vez desde 1995. Até o Abel Ferreira meio que já jogou a toalha. O Verdão precisaria vencer o Fluminense em casa e torcer por uma derrota do Botafogo contra o São Paulo, que não tem batido ninguém. Outra disputa para a última rodada, a última vaga na pré-Libertadores. O Corinthians assegurou sua classificação nessa quarta-feira com a derrota do Cruzeiro. E a disputa nesse momento se dá entre Bahia e Cruzeiro. O Bahia tem 50 pontos, o Cruzeiro aparece com 49. O Bahia só precisa vencer o Atlético Goianiense em casa para confirmar o 8º lugar e a última vaga na pré-Libertadores. Já o Cruzeiro vai precisar torcer por um tropeço do seu rival, o Bahia não vai poder vencer, o Cruzeiro também vai precisar vencer o Juventude em Caxias do Sul. Terceira situação importante, a definição das últimas vagas para a Sul-Americana. Vale a lembrança de que os 4 últimos times caem, e aí o 16º e o 15º colocados nem caem e nem vão para a Sul-Americana. O restante dos times que não foi para a pré-Libertadores ou para a Libertadores vai para a Sula. Nesse momento, o Grêmio com 45 pontos, o Juventude com 45 pontos, o Atlético Mineiro com 44, o Atlético Paranaense com 42 e o Fluminense com 40 brigam por 3 vagas. 2 desses times vão ficar fora da disputa, com a lembrança importante de que o Fluminense e o Atlético Paranaense entram em campo nessa quinta-feira. O Atlético Paranaense recebe o Red Bull Bragantino, enquanto o Fluminense recebe o Cuiabá. E esses jogos também têm papel importante na última definição em relação aos rebaixados. 4 times caem, o Cuiabá, que é o lanterna, e o Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna, já caíram, restam 2 vagas. Criciúma, que perdeu para o Flamengo, está muito ameaçado de rebaixamento. Pode ter seu destino decretado nessa quinta-feira se o Atlético Paranaense ao menos empatar e o Fluminense vencer o Cuiabá. Essa combinação de resultados elimina quaisquer chances de Red Bull Bragantino e Criciúma escaparem da degola. Hora de falar sobre Oscar, que enfim está livre no mercado. Ele se despediu do Xangai Port nessa segunda-feira, com direito a um gol no empate 1-1 contra o Gwangju, time da Coreia, na Liga dos Campeões da Ásia. O contrato do Oscar se encerra em 31 de dezembro e não houve a possibilidade de uma prorrogação do vínculo porque na China criou-se um novo teto salarial. Ele ganhava 25 milhões de dólares por temporada, o novo teto salarial é de 3 milhões de euros. Só para você entender o tamanho da importância do Oscar no futebol chinês, 248 jogos, 77 gols e 141 assistências. O Oscar foi o jogador mais caro contratado na história do futebol chinês, 60 milhões de euros. E ele deixa o clube com uma receita, com pagamento em salários de 240 milhões de euros ao longo desses 8 anos. Se a gente trouxer para a nossa moeda hoje, com uma cotação bem mais alta do que anos anteriores, daria para dizer que o faturamento do Oscar girou na casa de 1,5 bilhão de reais. A grande pergunta é onde é que o Oscar vai jogar a partir de agora. São Paulo, Internacional, Cruzeiro e também o Flamengo são os principais interessados. O Oscar ainda não se pronunciou, não se posicionou, embora tenha dito na entrevista coletiva de despedida lá no Xangai Port que nos próximos dias ou semanas tomará sua decisão ao lado da sua família. Major League Soccer é uma possibilidade, convites para a Arábia existem, também pintou uma oferta do Urawa Red Diamonds, time do Japão. Estou para dizer para vocês que ele está entre uma proposta do futebol brasileiro ou jogar na Major League Soccer, até porque ele já havia demonstrado recentemente em entrevista à Folha a vontade de estar um pouco mais perto da sua família.
Bora falar agora sobre o Flamengo, que sob o comando de Felipe Luiz parece outro time na comparação com o do Tite. São 14 partidas com 9 vitórias, 4 empates e uma derrota, 21 gols pró, 9 gols contra. A última vitória por 3-0 contra o Criciúma no Heriberto Rios, em Criciúma nessa quarta-feira. Com um detalhe importante, o Flamengo jogou sem vários dos seus titulares. O Varela abriu o placar no fim do primeiro tempo, o Bruno Henrique em cobrança de pênalti e o Luiz Araújo definiram a vitória por 3-0. Importante contar que o Flamengo já assegurou a terceira colocação no Campeonato Brasileiro e não pode mais ser ultrapassado nem por Internacional nem por Fortaleza, que tropeçaram nessa quarta-feira. Se o Flamengo tivesse reagido um pouco antes, talvez até brigasse pelo título. Diferença do Fla para o Palmeiras é de 4 pontos. Diferença em relação ao Botafogo é de 7 pontos. O Flamengo tem 69, o Palmeiras 73 e o Botafogo com 76 pontos. O Felipe Luiz foi perguntado depois da partida sobre o futuro e o que ele espera desse time, abre aspas, para o treinador, que já foi campeão da Copa do Brasil nesses 14 jogos. Os números não enganam, o time está jogando muita bola e a concorrência tem aumentado. Adoro quando o jogador fica insatisfeito por não ter jogado. Isso eleva o nível e nós estamos vendo um nível extremamente competitivo. Fecha aspas, queria saber a sua opinião sobre o trabalho do Felipe Luiz. Te surpreende? De 0 a 10, que nota você dá? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o futuro de Felipe Luiz. Técnico do Flamengo, campeão da Copa do Brasil, tem deixado excelente impressão. Seu contrato vai até dezembro de 2025, mas existe a chance dele não permanecer para o próximo ano. Isso se o BAP, que é candidato de oposição e líder de várias das pesquisas com intenção de voto. A votação no Flamengo acontece em 9 de dezembro. O BAP deu uma entrevista à coluna do Fla afirmando que não dá para cravar a permanência do Felipe Luiz caso ele seja eleito. Aspas para o candidato: não conversamos com o Felipe Luiz. Você contrataria alguém que você não conversou? Eu, por exemplo, não. Então, você tem que conversar e ver se ele está comprometido com o que você espera. Porque o Flamengo paga bem, mas nós vamos cobrar mais do que todo mundo em relação ao que vimos no Flamengo nos últimos anos. O BAP ainda deixa claro que a palavra do seu diretor executivo de futebol será super importante. Aspas para ele: hoje estamos felizes com o Felipe Luiz, porque ele está fazendo um trabalho excepcional, mas eu entendo que não vou cair nessa armadilha de definir algo sem ouvir meu diretor técnico, fecha aspas. Já havia contado para vocês que o português José Boto, com passagens por vários clubes do futebol europeu, é prioridade, é a preferência do BAP para ocupar essa função. Preciso falar agora sobre Anderson Talisca, meio atacante brasileiro que já foi especulado em vários clubes do Brasil e que parece estar de saída da Arábia Saudita. Na Europa surgiu ao longo dessa quarta-feira a notícia de que ele já tem um acordo verbal para jogar no Fenerbahçe. Falta a parte principal, um acerto com o Al Nassr, que é dono dos seus direitos econômicos. O vínculo só se encerra em junho de 2026. A verdade é que o Talisca não vive o melhor dos mundos ou o melhor dos momentos com os dirigentes do Al Nassr. Ele teve uma série de pequenas lesões e o árabe fica bastante incomodado quando o jogador, especialmente aquele mais caro, aquele mais valioso, se coloca fora de partidas importantes. E é por causa desse cenário que o Fenerbahçe foi atrás do Talisca, se acertou, de acordo com a imprensa europeia, com o jogador brasileiro e agora tenta chegar a um acordo financeiro com o Al Nassr. Só para completar, por que o Brasil não pode cogitar o Talisca nesse momento? É que lá na Arábia Saudita ele ganha 6 milhões e 100 mil reais por mês. Até hoje o maior salário já pago no futebol brasileiro foi de 2 milhões e 900 mil reais mensais, é quanto ganha o Memphis Depay no Corinthians, ou seja, o Talisca ganha mais do que o dobro na comparação com o jogador mais bem pago da história do país. Se o Talisca de fato voltar para a Turquia, vai retornar ao país onde esteve entre 2016 e 2017, vestindo a camisa do Besiktas. Romildo Jundiaí está perguntando se o Oscar esfriou. Romildo, depende em que time. Eu tinha meio que previsto essa história de que a gente não teria uma definição sobre o futuro do Oscar antes do fim do contrato dele no Xangai SPG. Só para vocês entenderem, dá para fazer uma comparação com o que acontece com o Flamengo. O Gabigol já tem um acordo fechado com o Cruzeiro, mas o Gabigol precisa negar veementemente, e o Cruzeiro também na medida do possível, para não desgastar ainda mais a saída do Gabigol. O Gabigol vai ser homenageado no domingo, no jogo contra o Vitória. Vai haver uma série de celebrações, vão criar um copo especial, vão levar todas as taças para o campo. Ficaria mais chato, poderia arranhar a imagem dele
se antes de o cara sair do Flamengo, já existia um novo clube. Então, acho que para o bem do Gabigol, esse anúncio vai acontecer talvez a partir da semana que vem. Em relação ao Oscar, que tinha contrato até novembro, estendeu esse contrato até dezembro com o Xangai Port, a tendência é que esse anúncio aconteça assim que ele se desligar de lá. Até porque não é que o Oscar é rei lá no Xangai Port, ele é o dono do clube. Ganha 11 milhões e meio de reais por mês e os caras queriam que ele continuasse por lá, queriam que depois que ele se aposentasse, continuasse trabalhando por lá, enfim. O cara é muito ídolo, tá? Tô vendo até aqui os próximos jogos do Xangai Port, só pra gente entender quando é que termina o calendário do time chinês. Próximo jogo, todos os jogos. Deixa eu clicar aqui, ó, e a gente já traz essa resposta para vocês também. Ó, pelo que eu tô vendo, o Xangai faz só mais um jogo, tá? Que inclusive está marcado para amanhã, no dia 3 de dezembro de 24, contra o Jiangsu, jogo da Champions League da Ásia, tá? O Xangai vem de vitória contra o Ulsan fora de casa e amanhã recebe um outro time chinês, deve vencer também. E aí sim, a partir daí, o Oscar fica livre para anunciar o seu futuro. Oscar que termina a temporada, deixa eu só pegar os números dele, que isso é legal também da gente destacar, né? Oscar, 33 anos de idade, se despede amanhã do Xangai, tá? Ó, temporada atual de 38 jogos, 15 gols e 29 assistências. O cara tem quase uma assistência por jogo, se a gente somar assistências e gols, são 44 participações em gol em 38 jogos, ele tem mais de um gol, mais de uma participação em gol por jogo. O Átila Zapata quer saber se o Alejandro do Vitória pode pintar como reserva do Pedro. Acho uma maluquice. Eu acho que o Alejandro tem arrebentado com a camisa do Vitória, mas não conseguiu se destacar em nenhum outro clube. Era uma baita promessa no Galo, não vingou no time principal, passou pelo Red Bull Bragantino sem destaque. Eu acho que correria-se o risco de contratar um Carlinhos 2. O Flamengo está muito atrás de um cara chamado David Washington, que é um menino de 19 anos de idade que pertence ao Chelsea. Ele havia sido comprado do Santos. E o menino tá louco para jogar no Flamengo. Eu ouvi de uma pessoa do staff dele que o David Washington toparia fechar com o Santos. A questão, com o Santos não, perdão, com o Flamengo. A questão é que o Chelsea não quer negociá-lo por empréstimo nem em definitivo com clubes brasileiros, porque entende que ele vai fazer sucesso com a camisa do Chelsea. Nicola, o Flamengo tá levando o Caleri no São Paulo? Não, nem quer e nem vai levar. Por mais que queira, o Landim disse para o paparazzo rubro-negro que o sonho dele era contratar o Caleri, mas a verdade é que o Landim não apitará mais nada em algumas semanas, tá? Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, claro que a gente tá falando do Rubro Negro Flamengo, e para você ficar por dentro de todas as notícias, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. O Mengão que ontem aplicou 3-0 no Criciúma, foi um resultado muito bom pra gente aí, né, e pelos tricolores também, que acharam que o Mengão ia entregar, a gente fez o nosso papel, o nosso dever, que é ganhar. O Flamengo é maior que qualquer coisa. Então é isso, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, fui, vamos que vamos.